Bom dia, eu sou a Clarice, diretora de operações da Endeavor. Sejam bem-vindos à primeira mentoria online do Scale Up Summit, um evento realizado pela Endeavor e UI. Queria começar agradecendo aos mais de 25 mil inscritos nas mentorias online. Pedir para vocês não esquecerem de mandar suas dúvidas pelo chat ao lado do vídeo e relembrar que a transmissão é ao vivo, mas no final os vídeos vão ficar gravados para aqueles que não conseguirem assistir até o final. Nessa primeira mentoria de hoje, a gente está aqui para falar de reinvenção. Então, pode ser que você, empreendedor, esteja numa situação difícil, que você não vê alternativa, ou que você já tenha fracassado e está em dúvida sobre como recomeçar e está procurando caminhos para fazer isso. A gente convidou 2 empreendedores Endeavor muito especiais para falar sobre isso. São empreendedores que passaram por momentos muito difíceis, momentos de ter que demitir uma parte do time, um momento de falência, coisas muito difíceis e se reergueram. Então, a gente está aqui para falar desse processo. Queria dar boas-vindas para o Riso e para o Rogério. E acho que seria legal a gente começar com vocês se apresentando para quem está do outro lado assistindo. Legal. Muito obrigado, Clarice, Endeavor, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou Rogério Gabriel, sou presidente e fundador da Movedu. A Movedu é um grupo de franquias de educação. Hoje somos em 1.200 franquias no Brasil e formamos quase meio milhão de alunos por ano. E principalmente sou empreendedor Endeavor também. Oi, Clarice. Bom dia, obrigado pelo convite, bom dia a todos. Bom, meu nome é José Riso, eu sou engenheiro mecânico de formação e empreendedor por paixão. Eu fundei uma empresa com uns amigos chamada Pollux, e essa empresa esse ano completa 21 anos. Lá na Pollux o que nós fazemos é resolver problemas da indústria aplicando tecnologia, muitas delas tecnologias de ponta, tecnologias avançadas. E nessas 2 décadas aí já de trajetória a gente teve inúmeros desafios grandes conquistas, quedas, e a gente se ergueu e a gente está muito contente com o estágio atual da companhia. A Pollux, ela dobrou de tamanho nos últimos 2 anos. Eu acho que até mais importante do que isso, a gente está muito alinhado agora com tendências importantes globais ligadas a essa área de automação industrial, que é a indústria 4.0, a internet industrial. Então, depois de 20 anos, ainda mais motivado do que nunca para seguir nessa trajetória, entendendo que empreender é isso, é risco, é difícil, mas a gente, tendo paixão pelo que a gente faz, a gente leva adiante. E, como ninguém é perfeito, torcedor fanático do Fluminense. Muito bom. Vamos começar com uma pergunta do Eduardo, que trouxe um assunto difícil com bom humor. O Eduardo, ele perguntou: já fali 3 vezes, tem um jeito? Legal. Eduardo, tem sim, E é interessante porque assim, empreender é uma empreitada de risco, Se não há risco, não há recompensa. Então faz parte a gente tentar fazer alguma coisa, não dá certo, e você pode experimentar. Se você fizer uma pesquisa no Google e colocar lá empreendedores que já faliram, você vai talvez até se assustar com a lista. Você vai ter gente lá como o Walt Disney, você vai ter lá o Bill Gates, você vai ter o Henry Ford. Então, assim, você quebrar, dar a volta por cima e iniciar faz parte. Acho que talvez o mais importante nesse caso são realmente as lições aprendidas, Porque se você quebrou uma empresa, é importante você entender se foi má gestão, se foi um modelo de negócio que acabou não se concretizando, se houve alguma disrupção. Então, a partir do momento que você aprende, você leva isso para a sua próxima experiência. Então, eu acho que ter falido 3 vezes, eu não fali, mas tive momentos difíceis. Então, eu acho que sim, eu acho que o empreendedor, quem é empreendedor mesmo, ele vai levar adiante. Eu acho que talvez o único detalhe é que, num país como os Estados Unidos, isso é tão parte da cultura, é tão normal que é visto sem nenhum tipo de demérito, muito pelo contrário. E também não há nenhuma dificuldade, do ponto de vista burocrático, de se iniciar imediatamente uma outra empresa. Aqui no Brasil a gente acaba tendo um pouquinho de dificuldade, não experimentei essa situação, mas conheço empreendedores que quiseram abrir uma empresa e tiveram problemas do ponto de vista de burocracia. Então, isso é uma coisa que deveria mudar no Brasil, mas vai para o teu 4º empreendimento. Muito bom. Legal. A gente queria continuar com 2 perguntas que são muito parecidas,
O Carlos, ele perguntou para a gente como se mantém empreendedor após um fracasso, como se inspirar e acreditar em si próprio. E a Nathalie que perguntou uma coisa parecida, que é como vocês dois trabalham a confiança de vocês e se mantêm persistente no sonho, mesmo em dias muito difíceis, né? O que vocês fazem para manter a autoconfiança? Legal, bacana. Então, o que sem dúvida que, logicamente, passar por momentos difíceis faz parte da curva de aprendizado nossa. No meu caso, eu quebrei, né, literalmente, né, fui no chão dentro do negócio. E nessa fase, né, nesse período, que sem dúvida que é um período difícil, acho que o mais importante é o que você aprende com isso. Agora, naquele momento, né, que você está passando por essa história, e algumas pessoas, né, me perguntam, pô, você pensou também em desistir, né, como a pergunta até anterior, pô, falei 3 vezes, né, devo continuar ou não? Até pegando um gancho na anterior, o fato, né, de ter tido problema sérios por 3 vezes, ok, sem dúvida vai para a 4ª. O que não pode fazer é cometer os mesmos erros, né? Voltar, analisar o que eu errei a primeira vez, o que eu errei a segunda vez, para não voltar a cometer o mesmo erro. E além dessa lição aprendida dessa segunda etapa, durante esse período, tudo que é importante, primeiro, desde a parte de casa, porque essa história de que existe, eu sou uma pessoa da empresa e eu tenho que dividir da forma que eu sou em casa, lá eu sou profissional, isso não existe, a gente é uma pessoa só. Então a gente precisa muito, sem dúvida, contar com a nossa rede de apoio, né, com a casa, com os amigos, com a família, dentro do possível de cada um deles, né, você dividir parte disso, porque na medida que você divide, mesmo que não seja com um especialista que você está dividindo, né, você quando coloca isso para fora, faz você refletir, faz você repensar da forma que você está agindo. Então, com as pessoas que você se sentir mais à vontade para isso, é bom fazer isso. Com o time, né, com as pessoas que estão passando por isso, a transparência é a melhor parte que a gente pode estar fazendo. Eu tive, né, no meu caso, eu montei primeiro uma empresa na área de tecnologia, né, então a parte de serviço e de vendas, e a gente quebrou mesmo, mas a gente teve uma transparência grande que eu tive que demitir, né, muita gente boa. Essas pessoas, depois que a gente montou o segundo negócio, que era um negócio do franchising, os primeiros franqueados foram ex-colaboradores que eu demiti no passado, exatamente por essa relação de transparência que a gente teve com eles. E você, Riso? Olha, eu penso da seguinte maneira, acho que a pessoa que é realmente empreendedora, né, e tem isso, ela é apaixonada por empreender. E eu acho que realmente a paixão é a força que faz com que a gente, né, vá adiante diante dos obstáculos e das dificuldades. A maneira como eu penso, né, quando a gente está no momento mais difícil, né, é exatamente o seguinte: todo problema, né, por mais complexo que pareça, por mais difícil que pareça, vai ser resolvido, né, com o tempo. Então o tempo ele vai fazer com que aquele problema que parecia enorme vai ser diluído, vai ser resolvido e você vai avançar. E à medida que você empreende, né, problemas que eram muito grandes no início vão se tornando cada vez menores e mais fáceis de serem resolvidos. Então, assim, a experiência ela colabora nesse sentido. Eu acho que realmente aquele empreendedor por vocação, que tem paixão, ele vai passar por isso. E aí a única dica que eu tenho é justamente essa, né? Às vezes a gente está diante de um problema que naquele momento nos afeta muito de forma psicológica, etc. Mas às vezes eu penso assim, poxa, eu estou com esse problema, parece tão grande, mas quantas pessoas no mundo estão com problemas muito maiores do que esse, que trocariam facilmente a situação delas por esse problema que chega a ser ridículo. Então, a maneira como eu me mantenho motivado é assim, por mais que os problemas venham, eles vão se tornando cada vez mais fáceis de ser resolvido, e a minha experiência é de que mesmo aqueles problemas imensos, né, com o tempo serão resolvidos e você vai seguir adiante. Então, acho que isso serve como estímulo, né, diante de cada obstáculo para você não desistir e ir adiante. Legal, muito bom.
Eu queria puxar um outro elemento que é, às vezes, a situação é uma situação que acontece dentro da empresa, dentro do negócio, mas às vezes você tem fatores externos que levam aos desafios, e acho que a gente tem falado muito nisso em momentos de crise, né? Qual é a recomendação para vocês, sobre como crescer em momento de crise, como ponderar a quantidade de risco que você toma numa situação de crise? Que dica vocês teriam? A Legal. Solange e o Silvano perguntaram isso. Joia. Bom, crise, essa história de, máxima ainda, né, que crise é igual a oportunidade, é muito real. E aí está voltando um pouquinho, né, com a pergunta anterior, a história das lições aprendidas com isso. Na minha primeira empresa que eu montei, que era essa área de vendas e serviços, no momento que a gente que a gente fechou o negócio, realmente foi após uma grande crise, né? Que teve lá na época a crise da Rússia, desvalorização do dólar e uma série de coisas. Agora, isso culminou, sem dúvida, que o negócio já não vinha dando bons sinais. E a crise ajudou a lacrar isso. Qual que foi o que eu aprendi com isso, né? Primeiro, a gente procurar porque o empreendedor é muito importante em algumas fases da empresa. No começo, realmente, você tem que encostar a barriga no balcão e ficar 24 horas lá dentro, porque você está numa fase de prova, você não tem processo construído, você tem que fazer, tem uma parte de tentativa e erro muito forte, e isso só acontece com muita transpiração mesmo. À medida que isso vai caminhando, né, você tem que equilibrar essa agenda, né, entre a agenda de operação, agenda de estratégia de olhar para frente, e olhar para frente a gente tem que olhar para o mercado, aí tem que se relacionar com o mercado, isso tem que estar, né, fielmente dentro da sua agenda. Então isso foi uma coisa que eu errei, né? Eu dediquei muito na operação aqui e não olhei pouco para frente. A crise acabou, né, culminando no fechamento da nossa empresa. Agora, o que foi muito bacana? Na crise atual, né, hoje, né, que a gente está saindo da crise, o Brasil está saindo, mas passamos por 2 anos, praticamente 3 anos, de uma crise muito forte. Foi o período do nosso maior crescimento, porque nós fizemos essa lição de casa. Então, primeiro, o que nós erramos lá, né? Nós passamos por cima de qualquer regra de governança, né? Quando fala regra de governança, parece um negócio assim, né, de grandes empresas. A regra de governança está medida no tamanho da tua empresa, né? Pode ser uma coisa tão simples quanto o teu nível de endividamento. Olha, eu vou me endividar no máximo X vezes meu EBITDA, que isso varia de modelo de negócio para modelo de negócio. Eu não calculei meu EBITDA aqui, então o teu faturamento, conversa com o teu contador, conversa com o tributário, conversa com um amigo que trabalha na área financeira, né, e qual que é o nível que eu posso chegar do endividamento disso. E aí seja rígido. Tem alguém do teu lado, porque o empreendedor, por natureza, ele acredita no impossível, senão ele não faria. Mas que tem que ter alguém para estar trazendo para o chão. Então tem alguém lá do seu financeiro que te traga para o chão, fala, para, né, você já endividou até aqui, é igual uma mesa de jogo. Tudo bem, você quer ir lá jogar, para se divertir, etc e tal, mas tem um momento que não dá para recuperar mais, assuma aquela perda e para ali. Legal. E foi isso que acabou acontecendo, que eu fiz de errado do outro lado. Agora, em compensação nessa crise, né, o que foi muito legal, a gente dividiu isso, como a gente trabalha com uma rede de empreendedores, né, que são os franqueados, a gente colocou isso claramente no início da crise. Vamos lidar da seguinte forma: quem está bem de caixa agora, né, no começo da crise, né, já prepara, né, olhe sem dúvida, porque cada real vale muito mais agora, só que como ele vale muito mais, se você está pronto para crescer, é a melhor oportunidade. Nunca teve pontos tão bons para quem trabalha no varejo quanto agora disponíveis. Aquela esquina dos seus sonhos agora está lá de uma forma que você pode ampliar o seu negócio. Para quem não está com o caixa na mão, não é hora, né, de fazer isso.
né? Então, olha para dentro, né? O mercado do lado de fora não está comprador, né? Onde você consegue gerir, né, as variáveis controláveis suas, né, o seu custo, renegociação do valor do aluguel, enxugar todos os custos do teu negócio, como, né, telefonia e etc. Né? Olha para dentro dessa história, capacita o time, né, que um bom time dentro dessa história, olhando para as pessoas e trabalhando com o teu time de venda insistivamente, com várias vezes, porque treinar, você consegue ocupar um share maior. Aí quando o mercado cresce, naturalmente você acaba crescendo junto. E a gente fez isso com a rede, foi muito bom, né? Exatamente com doses diferentes, aquele que olhou mais para dentro e enxugou custo, aquele que enxugou custo deu passo para fora, né? E ampliou o seu negócio, e nós como franqueadora também, que acabamos nesse período adquirindo o nosso maior concorrente, e aí mais do que dobramos de tamanho. Isso com certeza não seria possível se fosse num ambiente normal de temperatura e pressão. E com que frequência vocês sentem, qual que é o sinal que você precisa revisitar seu plano? Qual que é o sinal que você fala, bom, seja com a crise, seja com uma oportunidade nova, o que vocês olham de sinal para falar, bom, agora acho que eu preciso recalcular a rota, eu preciso revisitar o plano? Bom, eu acabei não falando um pouco sobre essa questão de crise, eu acho importante. A Pollux ela começou em 96, então acho que por baixo aí a gente pode dizer que passamos aí por 3 ou 4 crises importantes no Brasil. Eu acho que a primeira dela, até por a empresa não estar tão preparada, foi onde a gente sofreu mais, realmente fazer demissão de grupos grandes de pessoa. E da mesma maneira que o Rogério, nessa crise atual, né, que talvez seja a mais profunda de todos os tempos, nós dobramos de tamanho. Então, eu acho que a crise ela afeta as empresas de maneira muito diferente, não é igual, né? E ela acaba surgindo como oportunidade para alguns negócios, mas realmente como uma ameaça séria para outros. Então, se você tem uma dependência muito grande de um consumo e esse consumo cai drasticamente, às vezes não há tempo suficiente para você reinventar a empresa. Mas eu acho que diante da crise, o empreendedor ele praticamente tem 2 estratégias. Uma realmente é o que o Rogério falou, que é olhar para dentro e aproveitar o momento para realmente tornar os seus processos mais eficientes, e a hora, às vezes, de trabalhar em dobro, né? E até de ser agressivo, porque esse é o momento onde a concorrência também sente. Então, vai sobressair aquele que for realmente mais agressivo, um pouco mais arrojado, né? Ele vai acabar capturando as poucas oportunidades que tem, porque ele vai se sobressair. E é uma verdade também que se você passa por esse processo, ao final da crise você normalmente sai fortalecido, né? Porque alguns concorrentes deixaram o mercado, então tem esse aspecto da crise aí de dar essa chance também de você, ao passar pelo processo, sair mais forte. Então esse é um ponto. E com relação ao plano, a gente na Pollux, por um bom tempo, a gente ia muito by the book, fazendo aquele planejamento anual, né, reunindo o grupo, trazendo especialistas, e a gente entendeu que, pelo menos na área que a gente atua, né, isso não é mais suficiente. Então, a gente está indo para o 3º ano, onde a gente adotou uma metodologia que, por coincidência, chama Scaling Up, né, e ela é bastante voltada para empresas que estão num certo porte intermediário, talvez não seja exatamente a mais indicada para uma startup, mas para uma empresa que já está faturando aí acima de 10 milhões, mas que está sonhando grande, quer chegar a 100 milhões. E nesse processo, você até pode manter um planejamento anual, né, para ter uma retirada maior, mas a gente revê o plano mensalmente. E a gente revê o plano em 4 dimensões. A gente avalia se a estratégia continua válida, se os diferenciais competitivos ainda existem. E é interessante que quando você faz isso todo mês, você acaba percebendo nuances, que se você deixa para o final do ano, pode ser tarde demais. A gente avalia se a gente está executando bem, se as pessoas, né, que estão na empresa são as pessoas certas, se estão preparadas, e o caixa. Né? O caixa é muito importante. Na verdade, o que quebra a empresa é problema de fluxo de caixa. Então, você não pode esperar um ano para ver, né, se a situação de caixa da companhia está saudável. Então, a gente passou a fazer isso todo mês. A vantagem é que se torna um processo muito mais rápido e aumenta muito a nossa sensibilidade em relação a essas variáveis de mercado. A gente acaba capturando muito cedo qualquer movimento da concorrência, né, uma nova tecnologia que possa ajudar a gente e implementa imediatamente. Muito legal. Queria trazer um
um assunto a mais aqui para a nossa conversa, que acho que é um assunto que quando a gente fala de se reinventar e se reerguer, normalmente ele aparece, que é a questão de você reduzir o tamanho do time, de eventualmente você ter que fazer uma demissão. O Felipe mandou uma pergunta para a gente que ele teve que reduzir o quadro de funcionários e agora ele tem muito trabalho a ser feito e um time pequeno para restabelecer a empresa. E a pergunta dele é como reinjetar ânimo na equipe. E a Carla tem uma pergunta complementar que é como transmitir aos demais um lado positivo sem parecer falso, né? Como é que vocês lidaram com isso quando vocês tiveram que fazer demissões? Joia. Bom, primeiro, sem dúvida, né, que o capitão aí desse navio tem uma missão importante e isso acho que a história do exemplo do que o exemplo arrasta é muito válida. E por isso que o empreendedor tem que ser apaixonado pelo que faz. Porque quando ele é apaixonado, né, mais horas, mais trabalho, mais diversão. É fazer aquilo que a gente gosta de fazer. Então, esse exemplo de estar a todo tempo, né, na frente, pilotando isso, inspira as pessoas. A história da divisão é super importante, sem dúvida, né? Tá colocando todo mundo na mesma página. Agora, logicamente, isso depende, né, do estágio que está a empresa, né, e da maturidade desse time. A gente não consegue dividir com 100% das pessoas, dependendo do estágio novamente que está a empresa e da maturidade do time. Você não tem que mentir para essas pessoas, né, mesmo porque elas estão enxergando parte dentro dessa história. Então, o colocar na mesma página todo mundo é colocar o que é importante para cada um deles, né? Algumas coisas como inspiração, que eu recomendo muito, é uma coisa que eu fiz bastante e recomendo demasiadamente, a gente realmente, porque o empreendedor por natureza, mesmo que tenha sócio ou não tenha, no meu caso eu nunca tive sócio, ele é meio solitário. Então, primeiro assistir, né, histórias de outros empreendedores e você vai se enxergar lá do outro lado. De que forma, né? A Endeavor faz isso muito, né, com essa troca, com mentorias, ver com pessoas que participaram disso. Então, assistir esses vídeos são muito importantes. Ler livro de empreendedores, você vai ler um livro lá do empreendedor, o cara é um super sucesso, você vai achar que o cara, né, nasceu um gênio e só foi, a vida dele foi uma subida em cima da outra e subir no palco e receber prêmio o tempo todo. Mas não é, né? É assim, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. O importante, novamente, é cada descida um aprendizado e vamos subir um pouquinho mais. Então, ler e ler até em conjunto, né? Pegar aquilo que você leu de legal dentro dessa história, grifa, tira uma parte dessa, né, do time para poder estar fazendo isso. Divide um pouco dentro dessas histórias com eles para poder, se a tua história naquele momento não está inspiradora, busque isso com o mercado, né? Referências com isso, né? E divida essa história com as pessoas para poder estar inspirando. Olha, eles chegaram lá, vamos ser nós também uma referência para frente dentro disso. Nós, como trabalhamos também em redes, tem bastante dessa história, porque às vezes tem uma franquia aqui e uma franquia aqui, vendendo, né, trabalhando com o mesmo produto, com a mesma forma, com o mesmo treinamento, e aquela região, né, por algum momento ali não dão com boas referências. Você traz uma referência do outro lado, né, a pessoa se vê, troca, vê quais são os problemas, vê que é possível. Porque a gente, em alguns momentos, acha, eu não vou conseguir passar daquele outro lado da ponte. Não, é possível poder estar passando, se referencia e o importante é levar o time. Então, uma parte muito importante da nossa história, que é porque nós estamos transformando as lojas em escolas, né? E problemas até na cabeça. Quando nós fomos montar a primeira, eu lembro de montar a primeira. A gente estava numa sala parafusando mesa para poder colocar os computadores lá para poder dar aula. E aí um dos colaboradores
que está com a gente até hoje, pegou e virou, e ainda bem que ele expressou, né? Falou, pô, Rogério, será que a gente está certo isso? Pô, nós confiamos em você, mas nós vamos sair de venda para ir para poder serviço e educação, né? A gente não conhece nada disso. Aí o que eu notei naquele momento? Porque eu antes, os recursos que eu tinha na época, que né, era um pouco de gasolina no carro para rodar o mercado e fazer uma pesquisa junto com isso, e lia a respeito, eu estava convencido que era bom, as pessoas não estavam na mesma página. Aí acabamos de montar aquilo, falou, gente, amanhã nós vamos visitar algumas escolas. E aí coloquei todo mundo no carro e fiz o mesmo tour que eu tinha feito. No final, né, dessa viagem, estava todo mundo aliado, puta que legal, vamos junto e etc. Confiante. Exatamente, confiantes que a gente realmente tinha uma oportunidade na mão para a gente poder dar espaço. Legal. E você, Riso, como é que foi a sua experiência? Bom, eu acho que o primeiro aspecto hoje a maior parte das empresas, né, que estão crescendo são empresas de serviço, são empresas de tecnologia, e nessa circunstância acaba que realmente o time tende a ser o grande custo da companhia. Quer dizer, a empresa para estar crescendo de forma saudável, ela tem que realmente gerar uma receita que comporte a equipe, né? No nosso caso de engenheiros, programadores, etc. E aí, realmente, diante de uma situação muito difícil, que você não vê como virar no curto prazo, você pode se ver realmente diante da decisão de ter que deixar essas pessoas irem, né? Eu acho que aí depende muito do empreendedor, de como ele enxerga as pessoas do time. Eu sou uma pessoa que eu me apego muito ao time. Eu sou daqueles que chegam e antes de ir para a minha mesa eu passo pela empresa, cumprimento todo mundo, né, me informo do que está acontecendo. Então, depois de um certo tempo de convívio, você cria uma certa, até realmente amizade. Então, isso torna o processo um pouco difícil, mas tem que ser feito. Eu acho que nesse caso, a maneira correta é realmente fazer com todo respeito, com toda a transparência, tanto com os que estão saindo quanto os que estão voltando. Eu acho que isso feito dessa forma é a maneira como funciona. E para os que ficam, né, e que acabam assumindo aí uma carga grande de trabalho, né, como a pessoa perguntou, eu acho que não tem nenhum outro motivador como o exemplo do líder. Quer dizer, se nesse momento o time tem que trabalhar dobrado, você tem que ser o primeiro a chegar, você tem que ser o último a sair. Né? Essa é a única forma realmente de quem está lá sentir que você está trabalhando para trazer a empresa novamente para um rumo de crescimento. A gente teve um caso na Pollux, eu me lembro que a gente estava com uma equipe relativamente reduzida e nós trouxemos um volume grande de projetos para a empresa, e isso criou realmente esse clima assim de ter que trabalhar muito forte, depois do horário, finais de semana, sob uma pressão muito grande. A gente atende a indústria automotiva e é uma indústria muito impiedosa nesse aspecto, né? Uma indústria muito dura em relação a ter os prazos. E a gente estava realmente com um equipamento super desafiador, muito inovador, que estava apresentando muitos desafios, e a gente estava muito próximo de uma data limite que ia gerar uma multa muito grande para a empresa, e realmente a gente tinha que fazer um esforço adicional. Eu estou falando um esforço muito grande mesmo, de chegar na empresa às 7 da manhã, ficar até meia-noite, e isso por algumas semanas, sem sábado nem domingo. Então, esse foi um caso, né, que eu deixei todas as minhas atividades dentro do que eu fazia, falei, olha, cuidem dessa parte aí do dia a dia, e aí realmente me engajei nesse time, e a gente ficou lá então trabalhando de forma ininterrupta por praticamente 3 ou 4 semanas, sem qualquer tipo de descanso, mas com um time realmente motivado, e a gente teve muito sucesso ao final, a gente, né, pôde celebrar, e eu acho que ficou marcado, né, naquele grupo que de uma forma muito engajada, né, abraçou o desafio, né, se dedicou tremendamente e conseguiu avançar. Logicamente, na primeira oportunidade, todas as pessoas foram recompensadas, né, e reconhecidas pelo trabalho. Então, acho que no momento da crise, realmente é o capitão que tem que arregaçar as mangas, mostrar serviço e mostrar que ele não está ali para brincar. Muito bom. Acrescentando mais um elemento à nossa conversa, falando ainda de pessoas, queria trazer o assunto de sociedade. Sei que o Rogério falou que não teve sócio, mas a gente tem muitas experiências até por outros empreendedores, Sim. Por outros mentores. Acho que em momentos mais desafiadores existe a chance dos sócios estarem pensando diferente, estarem querendo coisas diferentes. Então, acho que tem duas pessoas, o Cid e o Marcelo, estão perguntando coisas parecidas, né? Quando os sócios não estão no mesmo movimento, como fazer para você se reinventar e reinventar o negócio, e também quando você tem um embate, uma disputa entre sócios, como lidar com isso, e às vezes até pode prejudicar o faturamento e vendas. Como é que
Quais são as dicas de vocês para essa situação? Não sei se o Riso quer começar, que já tem acho sócio, que nesse caso sócio. o Rogério está mais tranquilo, né? A Apollo sempre teve sócios desde o início, né? Nós somos 7 sócios hoje e é super importante. Eu acho que eu tenho, ouvindo muita história de empreendedores e de situações onde empreendedores perderam amigos no processo, etc. Eu acho que eu tenho sorte de ter juntado um grupo que de certa maneira se entende, que a gente consegue alinhar as expectativas. Mas eu consigo realmente ver um problema grande, porque assim, quando a empresa cresce, é muito comum que você tenha uma confusão entre a pessoa que é acionista da companhia, que tem uma parte da empresa que é sócio, sejam cotas ou ações, e quem efetivamente é o executivo que está tocando. Então, em muitas situações, as coisas se misturam. A pessoa ela é sócia e também é o executivo da empresa. E a pessoa que é sócia, ela tem um pouco esse sentido de propriedade, eu sou dono, e realmente ela é. Mas eu acho que a empresa ela chega no momento onde você tem que ter realmente o cuidado de separar as duas coisas. A sociedade, os sócios são aqueles que investiram na empresa de uma forma ou de outra, e querem ter o retorno sobre esse investimento. Os executivos têm a missão de realmente levar a empresa adiante. E às vezes as coisas se confundem e às vezes o sócio que é executivo ele pode chegar num ponto onde as competências já não estão mais apropriadas para o ritmo de crescimento que a companhia está. Então aqui realmente você chega ao momento de decisão. E é muito comum, principalmente em momentos onde há muitas variáveis, que você não tenha consenso entre esses sócios. Aqui eu acho que praticamente existem duas possibilidades. E outra coisa, não ter consenso é bom. Tá? Assim, você ter pessoas que pensam diferente é importante para a empresa, para gerar uma discussão. Mas é muito importante que ao final dessa discussão uma decisão tenha sido tomada e que todos se alinhem nessa direção. Porque se a empresa segue com um sócio pensando de uma maneira e de outra, realmente a coisa não vai adiante. Eu acho que se você chega nesse momento, basicamente só tem duas coisas a fazer. Ou os sócios, numa conversa muito franca, se alinhem e decidam seguir na mesma direção, ou você pode chegar num momento de ruptura onde você vai ter que puxar lá o velho acordo de acionistas e exercer ali a posição de quem tem realmente o controle e criar uma ruptura na empresa para que ela siga. Então, não vejo como uma empresa avançar se as pessoas no comando têm visões diferentes e não conseguem um alinhamento. Sim. Apesar de você falar que eu estou tranquilo, mais ou menos. Na verdade, eu não tenho um sócio, eu tenho 1.200 sócios. O que acontece dentro do nosso modelo, que é o modelo de franchising, nós trabalhamos com franqueados e masters franqueados, são investidores, eles colocaram o seu dinheiro para poder empreender. É lógico que a relação contratual é uma relação diferente, mas é uma relação de sociedade, porque tem algumas coisas que eu vejo como muito importantes, que foi o que o Riso colocou aqui, é realmente o alinhamento, a provocação, pensar diferente, ter as formas de poder buscar um melhor resultado, elas precisam ser provocativas para a gente poder, inclusive com cobranças e etc., para a gente poder ir mais longe. O importante nisso é realmente no final, tá todo mundo de mão dada, então é aqui que a gente vai, E no modelo que nós estamos falando, no modelo do franchise, isso é essencial. Acho que tem 2 exemplos muito importantes que aconteceu com a gente, muito recente, com essa aquisição que a gente fez agora recentemente. E a empresa que nós adquirimos eram concorrentes frente a frente até ontem. Então, desde o time de colaboradores, no meu caso especificamente, onde eu mais me dediquei foi em gente e comunicação. Então, esses pilares eu trabalhei logicamente amparado pelo time, mas liderei muito esse processo. Tem uma outra parte numa aquisição que é importante, que é a parte de tecnologias e processos, mas eu especificamente me dediquei muito a esse. Então, de que forma? A partir da equipe, porque nós buscamos que as pessoas dessa empresa viessem junto, o time de liderança. Uma boa empresa performando. Agora, são culturas diferentes nisso.
Então, me dediquei pessoalmente nisso, visitei a empresa, falei com eles. No processo de comunicação, buscamos fazer da forma mais rápida possível. E, na sequência, né, ou melhor, ao mesmo tempo, a gente foi falando com os franqueados. Então, no primeiro dia de comunicação, que foi um dia, sem dúvida, importantíssimo, porque uma coisa é a comunicação chegar da forma que ela tem que chegar, a outra é um contar para o outro o que achou que vai ser. Sim. E isso tem que partir, eu trouxe realmente isso para mim, tem que ouvir de mim, que eu, né, sou o responsável por isso, né, e para onde que a gente vai. Então, nós colocamos as pessoas em hotéis, porque não sabia antes da comunicação, então ficou um grupo no hotel, o grupo no hotel do outro lado da quadra, para a gente poder dar tempo de fazer isso, e foi falando com cada um desses grupos sala a sala. O que foi muito legal? Foram, assim, 7 reuniões num dia e depois, passado mais outro dia, eu rodei com o time todas as capitais, falando com todos os grupos de franqueados. Foi, assim, uma das melhores coisas que a gente fez, porque a pior parte dentro dessa história, né, é realmente o desalinhamento de sócio, o desalinhamento de colaborador, né, as pessoas olhando para lados diferentes ou não remando, ajudando a remar. Para você poder puxar o barco sozinho é muito mais esforço. O segredo é a comunicação, exatamente, a transparência. E né? muito mais difícil. A partir do momento que você realmente comunica, a pessoa tira a dúvida que ela tem com ela com relação a isso, então beleza, então é para lá que vamos remar, então vamos remar junto com isso. Legal, muito bom. Tem uma pergunta que está aparecendo bastante aqui no chat, que acho que é uma dor de muitos empreendedores. Vocês falaram da questão de... Lá atrás a gente falou de buscar o apoio da família e dos amigos, mas acho que muitas vezes, principalmente para quem está começando ou para quem o negócio ainda não vingou, a dúvida é quando a sua família, os seus amigos ainda não acreditam tanto na tua ideia, nem no espírito empreendedor, como é que você lida com isso e aonde você encontra essa motivação, essa inspiração, quando a coisa começa a não ir bem e as pessoas que estão à sua volta não acreditam tanto? Estou olhando para mim, acho que... Não, eu tô olhando o filme aí? Não, muito pelo contrário, eu estou olhando justamente o oposto. Eu acho que nesse aspecto eu tive muita sorte, porque eu fiz muitas coisas loucas no bom sentido na vida, e eu sempre tive apoio irrestrito da minha família, sempre. Por mais que a ideia fosse louca, meus pais me apoiavam, a minha mulher hoje, que na época era minha namorada, quando eu comecei o negócio, ela viu o movimento de eu sair de uma multinacional com uma carreira super bem encaminhada para passar um ano sem salário, no início da companhia. Então, nesse caso eu sou o contra-exemplo, porque eu tive a sorte de ter muito apoio da família, das pessoas próximas em todos os momentos. E eu acho que isso para mim é muito importante. Então, se você não tem esse apoio, eu já tive chance de conversar com empreendedores jovens que estavam começando, e falar assim, eu quero empreender, mas eu falei isso com meu pai falou, você está maluco, você tem que pegar um emprego mais seguro, empreender no Brasil não funciona, etc. E eu consigo realmente imaginar a dificuldade dessa pessoa de ter alguém jogando contra no momento onde talvez até ele tenha assim, uma certa incerteza, e acaba então deixando de lado. Agora, eu acho que o empreendedor realmente, quem é empreendedor, ele vai superar isso, vai passar. A gente tem muitos casos de pessoas bem-sucedidas que não tinham esse apoio, mas acreditavam muito no que estavam fazendo e mesmo sem apoio foram adiante. Mas, assim, como eu te falei, eu tive a sorte, na verdade, de ter muito apoio. E acho que às vezes você pode até encontrar apoio em outros empreendedores que são mentores para você, pessoas que você admira, sim. Pessoas que você pode ter alguma identificação com a história. Porque o que acaba acontecendo? As pessoas, no meu caso foi meio que meio a meio. As pessoas que gostam de você, para quem, pai, mãe, sabe disso, você não quer ver quem você gosta sofrer. Isso é comum. Então, empreender é risco. Então, acho que a primeira pergunta realmente que você tem que fazer para você é se você topa pular de paraquedas. E se a adrenalina de pular de paraquedas vai te fazer feliz.
Agora, puta, não, eu não topo, tem um monte de jeito de ser feliz. Você pode empreender, você pode empreender. As empresas, né, a grande maioria delas, a nossa, o que a gente quer, são empreendedores, né? São pessoas que ousam com a gente, que se arriscam. Hoje, elas também se tornam sócias, né? Nós temos uma relação de stock option, né, dentro da empresa para isso. Então, meça aquilo que você quer fazer. Eu me inspirei dentro de casa, né, vendo uma família de empreendedores, mas o que acho que... E cada um busca apoio de um lado. Uhum. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito motivadora, né, do acreditar, de trabalhar, sem dúvida, do jeito dela e com certeza ela acabou me dando um presente enorme que é uma autoestima, né? Acreditar que é possível, etc. Né? O meu pai, apesar de um empreendedor, meu grande inspirador, né, para poder ter empreendido também, talvez pelos problemas que passou e também teve sérios problemas, né? Graças a Deus superou e etc. Mas eu até imagino, ele fala, puta, esse cara vai querer sofrer que nem eu, para depois atravessar e etc. Talvez quisesse poupar um pouco dentro dessa história. Mas a partir do momento que realmente você topa, vê que realmente correr risco faz parte do seu DNA, tem que ser meio teimoso, né? É assim que as coisas vão realmente poder estar acontecendo e buscar realmente dentro da tua rede de apoio, se não vai ser 100% das pessoas ali que vão acreditar nisso, parte deles vão achar que você é maluco, mas vai ter lá, no meu caso também, minha esposa já era minha namorada, né? Me dava esse apoio também, né? Uhum. Talvez, acho que por ser jovem também, topando mais risco, etc. Né? Então, alguns olhavam, achavam que era meio maluquice eu ter pedido demissão de uma carreira legal que eu podia estar seguindo e outros apoiando, e você, sem dúvida, tem que fazer o que gosta, porque quando a gente faz o que gosta, você vai... O que faz um maratonista, né, doido, né, correr lá 42 quilômetros na velocidade que ele corre e ter um ritmo de vida, um tipo de treinamento, uma alimentação diferente. A vida é a vida do maratonista, de um outro, né, atleta. No maratonista, talvez pela resiliência que ele tem que ter, faz com que ele seja a paixão, né, e o empreendedorismo não é diferente disso. Acho que aproveitando o assunto que você falou sobre o Riso, eu conheço um pouco da história dele também, então eu sei, tem muita gente no chat que ainda é funcionário, ainda é executivo e está se preparando para empreender em serviços, varejo. Eu acho que seria legal vocês contarem um pouco de o que não pode faltar nessa reflexão do vou pular ou não de paraquedas. E, sei lá, dicas que vocês gostariam de ter ouvido antes de começar, coisas que são importantes e que não pode faltar antes de pular de paraquedas. Bom, acho que a primeira mensagem, empreender é realmente apaixonante, né? Você sai, né? Então vamos falar aqui um pouco para as pessoas que estão hoje nessa posição, né? Estão empregadas, né? E até gostam do que fazem, mas têm essa vontade de empreender. Eu conheço várias pessoas que fizeram essa mudança. São vidas completamente diferentes, né, em vários aspectos. Mas talvez o mais legal disso tudo é que o empreendimento ele realmente te dá totais condições de assumir o controle do seu futuro. Quer dizer, você vai ter total ciência de que o que acontecer dali para frente, a responsabilidade é sua e somente sua. A gente vê muitos executivos falando assim, eu penso assim, mas meu chefe me bloqueia, ou né, a empresa decidiu fazer isso. Então você realmente dentro de uma corporação, você está limitado à estratégia da empresa, então se você pensa diferente, você na verdade tem que seguir no rumo. A partir do momento que você passa a empreender, não tem mais ninguém, lógico, em algum momento você pode trazer um investidor, você passa a ter um conselho, as coisas mudam um pouco, você, né, passa a ter que responder a alguma forma de estratégia. Mas a sensação de liberdade que você tem, ao mesmo tempo de responsabilidade aumentada, ela é inebriante. Eu gosto muito de estar numa posição de tomar decisões muito rápidas, decisões arrojadas, quer dizer, isso me faz bem. E eu acho que assim, desde que você tem a possibilidade, inclusive, de empreender e se entender que aquilo não é para você, você volta. Então, eu
eu estava no momento da minha vida onde eu poderia correr todo tipo de risco, sempre pensando assim, na pior das hipóteses, se efetivamente tudo der errado, eu volto para o mercado. Eu não tinha dúvida de que esse movimento seria possível. O que eu não ia conseguir conviver é com essa dúvida eterna de não empreender, seguir pensando, né, que eu poderia ter aprendido. Acho que a pior coisa é isso, é a pessoa que está lá na frente e fala assim, poxa, lá atrás eu tive essa ideia, eu podia ter empreendido. Pô, eu tive uma ideia, não fiz nada, alguém foi e roubou a minha ideia. Né? Eu tive com o Marcelo Salles semana passada, ele falou assim, esse negócio de empreendedor, pessoas que pensam que roubaram a minha ideia, isso é uma falácia, porque assim, a ideia não tem nenhum valor se você não vai lá e executa. Exatamente. Né? Então, eu acho que faz sentido arriscar. Logicamente, a gente também tem que ser justo no sentido de que esse risco é um risco real, não é aquela coisa que você foi, brincou, não gostei da brincadeira e volta. A partir do momento que você avança, né, você mexe realmente com dinheiro, dependendo do empreendimento com volumes grandes, e você pode realmente, por exemplo, vir a perder o seu patrimônio nesse processo, ter que recomeçar. Então, assim, acho que tem que ter ciência de que não é um risco fictício, é um risco real. A partir do momento que a empresa se endivida, você como principal sócio empreendedor, certamente é quem está dando ali o colateral, o aval de todas as operações. Se aquele negócio não der certo, vai sobrar para você. Então, acho que tem que entender que é um risco real que você está disposto a correr. Agora, passar a vida achando que é empreendedor e não fazer, deve ser um martírio muito grande. Imagino, é verdade. O César, ele está aqui pedindo um conselho para vocês, que eu tenho certeza que é um conselho que vocês passaram. Ele está numa fase de fez MVP, validou, mas o dinheiro acabou. Está criando tração e o dinheiro acabou. A pergunta dele é: o que fazer até você conseguir ganhar fôlego financeiro ou encontrar um investidor? Né? Então, como você continuar remando, sendo que talvez o dinheiro venha numa velocidade diferente ou não na esperada. Eu tenho certeza que isso é uma coisa que todo empreendedor em algum momento viveu isso. Como é que vocês lidaram com isso? Eu acredito, talvez o Riso, pelo modelo de negócio dele ser diferente, pode contribuir mais com isso, mas no nosso caso que a gente pode contribuir com essa história primeiro, né? Quando nós montamos um negócio lá atrás, não existia capital de risco, né? A gente tinha que ir crescendo só organicamente e com o dinheiro que tinha no bolso e gerando caixa e etc. O que acontece com esse modelo? Ele tem uma coisa super legal, porque traz o negócio de você realmente olhar para centavos, né? Porque isso tem valor grande. Só que ele tem uma curva de crescimento menor, porque ela está exatamente atrelada ao potencial de investimento que você pode, de capital que você pode estar fazendo dentro disso. Né? E hoje no nosso negócio atual é um negócio com modelo de geração de caixa. Então a experiência que a gente tem para trocar disso se você tem o dinheiro necessário para poder crescer 100%, se você não tem o dinheiro para crescer na velocidade que você esperava, cresce com o dinheiro que você tem atualmente no bolso na companhia para isso. Essa é uma dificuldade bem comum, né? Porque dinheiro não é tão fácil, principalmente aqui no Brasil. Então a gente está falando assim, se você vai ao mercado, ao banco, existe uma série de restrições, todo mundo conhece a questão das garantias, e mesmo que você consiga o capital, né, o custo é excessivo. Né? Então assim, é muito difícil você ter um negócio que funcione de forma saudável sendo financiado por um banco privado. Não é impossível, um negócio muito bom pode dar certo, mas não é muito fácil. Então, acho que é um sentimento muito grande de frustração quando você você tem ali na mão o produto, o serviço, né, e você quer levar isso adiante, e você tem essa dependência de levantar capital. E levantar capital não é um processo fácil, né, porque se ele não depende completamente de você, você pode estar super preparado, você tem o pitch, mas você vai chegar em muitos investidores, né, e assim, a gente já passou por esse processo em diferentes fases da empresa, né, e você vai dizer, mas esse ticket é pequeno para mim, esse ticket é grande para mim, isso aí não está alinhado com a minha tese, eu estou buscando empresa assim, quer dizer, então você vai ouvir muitos nãos no processo. O ideal é que você tenha um negócio que gere um mínimo de caixa para que você não pare de funcionar, né, ou não possa começar. Porque o negócio que é bom mesmo, né,
ele deve gerar um mínimo de receita para você levar a empresa do ponto A ao ponto B. Isso. Logicamente, você vai ter a visão assim, poxa, agora com mais capital eu consigo acelerar. Ou pelo menos para você se manter enquanto você está tentando capital, ou você está tentando inclusive, assim, o investidor que você acessou lá no início... Dosa o crescimento, né? Exatamente. Você tem que crescer dentro das suas possibilidades até que a injeção de capital aconteça. Exato. E é muito comum você acessar um investidor num ponto da sua empresa, onde você está no PowerPoint, cara, bacana, mas assim, não tem tração. Você pode voltar um ano depois e falar assim, olha, eu agora não estou mais no PowerPoint, agora eu já tenho isso, e olha só, para crescer eu preciso de tanto. Então, não dá, você nunca tem certeza absoluta de quando o capital vai entrar, principalmente se está vindo de um angel, de um VC. Então, acho que você tem que ter um negócio que ele consiga minimamente se manter, ter um crescimento que talvez não seja o ideal, mas que você consiga mostrar para em algum momento você atrair o investidor e aí poder realmente meter o pé no acelerador. Legal, muito bom. Bom, como vocês sabem, aqui é super dinâmico, eu vou recebendo várias perguntas e quando vou dar uma desviada rapidinho, quando o Rogério falou de franquia, começaram a surgir algumas perguntas de franquia. E tem uma pergunta da Marta que ela fala, bom, quando um colaborador não segue os valores da empresa, você pode demiti-lo. Mas e quando isso acontece com o franqueado? Então eu queria dar uma desviadinha, porque é uma dúvida que está aparecendo bastante aqui. Então se você pudesse falar rapidinho, como você tem muitos franqueados, quando acontece isso de você ter um franqueado que não tem os valores da empresa? É por isso que eu comentei que eu tenho 1.200 sócios, né? É muito importante a história, não só com... Apesar de você poder, até traçando uma analogia com isso, né, apesar de você poder, né, no funcionário, poder demitir, e sinceramente com o franqueado também, você tem recursos para poder destratar e etc e tal. Essa é, sem dúvida, a última das últimas escolhas, mesmo com o colaborador, né, que isso tem... Além de um custo, né, financeiro real para você poder estar fazendo isso, que seja com um colaborador, que seja com um franqueado, tem um custo com o time, né, com as pessoas envolvidas. Então, primeiramente, acho que o alinhamento é essencial, né, as pessoas saberem para onde está indo. E a história realmente do exemplo arrastar, que a gente falou algumas vezes, é primordial. As coisas realmente, o que você está falando, você está fazendo. O que você se comprometeu, você entregou. O que você se comprometeu e não conseguiu entregar 100% daquilo, que seja claro também com todos. Essas coisas vão criando uma relação de confiança, exatamente como uma relação matrimonial, né? Porque você com a sua esposa, com o seu marido, com o seu cônjuge, você vai ter problemas, né? Um casamento vai passar por isso, vai passar por prova, vai ter problema com um filho, vai ter problema com desalinhamentos se foram criados em casas diferentes. E à medida que essas coisas vão acontecendo e as conversas vão se alinhando, vai chegando um pouco para lá e um pouco para cá. Preferencialmente, né, dentro dessa história, né, de uma forma realmente clara. Depois de passado por esses problemas, o que vai acabar acontecendo na relação, no outro dia ela vai sair mais fortalecida. Então, e com a rede é exatamente assim. Nós já tivemos, sem dúvida, né, diversos problemas, né, em alguns momentos, exatamente com um time de colaboradores, alguns desalinharam 100% dentro dessa história, e aí também tem a parte difícil dessa história, né, que a gente tem que passar. Você tem que demitir, ou você tem que destratar, você tem que peitar esse problema, e aí isolar isso para poder continuar com o time alinhado para o outro lado. Mas não é muito diferente de uma relação nesse sentido. O que aumenta, sem dúvida, é porque, no caso de um colaborador, ele coloca o seu capital intelectual, né, dentro desse negócio. O franqueado, ele coloca o capital intelectual e o financeiro dentro dessa história. E ele tem uma relação, sem dúvida, de cobrança mais forte dentro disso. Legal. Muito bom. A gente está chegando na reta final do nosso papo. Eu queria trazer um pouquinho, falar um pouquinho de vocês. Então, o Eduardo está perguntando
qual é o hábito, se vocês pudessem citar um hábito de vocês que vocês acham que te ajudou vocês a chegarem onde vocês estão hoje? Bom, eu sou uma pessoa sem muitos hábitos, né? Eu acho que se a pessoa está esperando assim, você faz meditação todo dia, você corre todo dia e etc. Eu tenho uma vida há 20 anos que ela não tem rotina, né? A cada dia eu estou em contextos diferentes, com pessoas diferentes, em lugares diferentes, e eu gosto disso. Talvez o meu hábito seja esse, de estar em movimento continuamente. Talvez assim, para ser, né, justo, eu tenho um hábito de leitura que me acompanha desde criança, né, e eu tenho muita curiosidade. Então, toda vez que um assunto desperta a minha atenção, eu fico muito interessado em entender aquilo. E aí eu baixo no Kindle os livros a respeito, eu vou na internet procurar. Então, acho que talvez esse seja assim um hábito, né? Eu, inclusive, faço isso no final de semana. Eu tenho muita curiosidade em entender, né, novas tecnologias que surjam, né, qualquer tipo de mudança nas tendências. Então, assim, eu procuro estar muito ligado para onde o mundo está indo, né? E eu acho que talvez esse seja parte aí do que tem me levado a avançar. Acho que um outro hábito legal que você citou foi o de sempre dar uma rodada na empresa, conversar sempre com as pessoas. Eu adoro. Esse é um hábito bem legal também. Eu gosto bastante, quando eu estou lá. Bom, no meu caso, assim, pessoal, tem algumas coisas assim que me ajudam bastante. Já há um bom tempo, e cada um é de um jeito, né? Não tem fórmula certa, mas eu sou muito do dia, né? Então eu gosto de acordar muito cedo, e acordo muito cedo mesmo. Então acordo 5h20 da manhã, tô de pé, e para mim ir na academia e correr, eu sou hábito de corrida de rua, isso para mim faz muito bem. E tem gente que gosta muito disso de noite, ou faz outro tipo de atividade. Mas por que faz bem? Porque, lógico que a gente faz muito que gosta, o empreendedor é um cara apaixonado e etc. Mas o nível de pressão de estresse é grande. E para algum lugar ele tem que sair, né? Então, ou ele sai num esporte, ou ele sai em um outro tipo de atividade, porque senão ele acaba saindo, né, num nível de estresse que você vai subir com o time, com a sua família, na bebida, na comida, no cigarro, para algum lugar ele vai ter que escapar. Então, o que ele escapa? Para um lado bom. Então, eu pratico esporte diariamente. Eu gosto muito de motociclismo desde de moleque. Então, o meu hobby é andar de moto. Então, final de semana, para mim, tem que ter motocicleta. Tem que ter motocicleta. Gosto de fazer isso. A minha parceira também, né? Já me conheceu desse jeito, ela não foi enganada. Então, ela também é a parceira para a gente poder estar viajando juntos. Isso me faz um bem enorme, zera a cabeça. Você olha para... Tem relacionamento também com pessoas, nesse caso, que tem outro tipo de paixão, porque a gente procura similares, né? E tem uma coisa que a gente mais gosta no planeta de falar de negócio, né? Então, os meus amigos, né, a maioria deles são. Aí na hora que você vai para um grupo de motociclismo, um grupo de corrida de rua, é outra conversa, né? E você desliga, vai para outro canal. Com relação à empresa, né? Eu vi até do Riso, e a história é realmente de paixão, né? Eu gosto de andar pela empresa. Eu estou para ver um empreendedor que não gosta de rodar e ir lá estar conversando com as pessoas. A minha sala é uma sala falando de hábitos, isso é uma sala que é proibido bater na porta para entrar, né? Se eu estou em alguma reunião, é porque eu estou em alguma reunião, e aí isso aí está claro, e lógico que vai ter uma limitação para isso. Mas caso contrário, entrar e para a gente poder trocar. E de hábito de leitura, a gente, né, todos nós, né, tendemos, acredito que na história que o Riso comentou, nós temos que estar, primeiro, gostar daquilo que faz, você vai acabar buscando leitura com relação a isso. E em alguns momentos também ler coisas que não estão relacionadas ao seu trabalho. Até falando de leitura, aproveitando, Clarice,
Eu li muitos livros de empreendedores, aí até eu estava comentando, né, ontem até, com alguns colegas aí da Endeavor que tiveram, eu falei, pô, você leu quantos? Porque eu já li uns 20, né? A gente se inspirar em pessoas que passaram, né, e ver como é que foi essa trajetória. Eu tive a felicidade de ontem lançar, né, o nosso livro, contando essa história, né, falando de como é que eu montei a primeira empresa, onde é que eu me inspirei, o problema que a gente teve, como lidar com esse problema, que muitas pessoas também acabam questionando, e como me ajudou muito essa leitura. Achei muito importante estar dedicando tempo e escrevendo esse livro. O livro está nas bancas já, está no meu nome, né, Rogério Gabriel, do chão ao topo. O lançamento foi exatamente ontem, né, e está começando a chegar nas livrarias agora, inclusive com todos os direitos autorais doados para o Endeavor, que ajudou demasiadamente a gente em tudo isso. Legal, Rogério, muito legal. A gente fica muito feliz. Eu queria terminar com a pergunta da Júlia, que perguntou se vocês pudessem dar uma única dica para vocês mesmos quando começaram, qual seria? Bom, eu queria falar duas coisas. Eu queria responder a pergunta dela e eu queria deixar uma mensagem final. Eu já fiz essa reflexão porque essa pergunta já me foi feita antes e eu acho que na essência, depois de 25 anos quase empreendendo, eu não mudei nada. Então eu acho que a minha cabeça, meus valores, eles permaneceram. Eu acho que o que eu agreguei nesse período foi realmente a experiência. Então, acho que se eu pudesse voltar lá para o riso de 20 e poucos anos, eu ia falar assim, esses problemas que parecem muito graves e difíceis, eles vão ser vencidos, né? E você vai sair fortalecido depois que tudo isso passar, né? Porque quando a gente é mais jovem, realmente as coisas tomam uma proporção às vezes maior, tudo é muito desconhecido, mas a gente vence, a gente ganha experiência e avança. E a mensagem é a seguinte, né? Acho que todo mundo já ouviu esse discurso. O Kennedy, na década de 60, né, endereçando todo o povo americano, falou o seguinte: não pergunte o que o país deve fazer por você, mas o que você precisa fazer pelo país. Acho que mais do que nunca, essa é a hora aqui no Brasil. Exatamente, muito legal. O que eu vejo, né, a respeito de acho que de principal, acho que coisa que me ajudou bastante, e aí isso está em diversas fases da sua vida, né? E para mim, eu falei isso desde o início, né? A vida pessoal e profissional é uma coisa só. Vivo isso hoje, né? Essa história de olhando pessoas mais jovens. Eu tenho um filho de 21 anos agora, né? Está estudando, né? Vejo ele passando por algumas coisas que eu passei também, e a gente tem que passar por isso, só que ela pode ser, sabe, as dores elas podem ser mais encurtadas. Então acho que a principal dica que eu daria e que eu faria, né, com mais frequência ainda, é o que você gosta de fazer. Primeiro, faça aquilo que você tem a paixão. Porque isso, né, vai te motivar a acordar cada vez mais cedo e dormir cada vez mais tarde. O empreendedorismo é um negócio muito legal. Eu tenho pessoas que trabalham com a gente que são essenciais. Se não fosse elas, com certeza a gente não estava na posição que a gente está hoje. E são, como eu disse, grandes intraempreendedores. Então, meça a sua dose de risco para você ser feliz. Se você gosta de mais risco, procure eles. Se você gosta de correr menos risco para ser feliz, procure eles também, para tanto. Depois que você dosou, é isso que eu quero para a minha vida, leia a respeito disso, né? Então, procure antecipar essas coisas para frente. Você gosta, então vamos falar do caso do empreendedor. Você gosta de empreendedorismo? Então, leia livros de empreendedores, né? Você está com um problema X, muitas pessoas passaram por esse problema. E às vezes a gente dá uma isolada, né? Fala, puta, aquele negócio bem comigo aconteceu esse negócio agora. Pode ter certeza que bem naquele momento aconteceu com milhões de pessoas. Então, procurar informação disso, né? Pegar a Endeavor um canal maravilhoso para isso. Você entrar no canal da Endeavor, tem uma série de dicas com relação a isso. E principalmente pessoas que passaram por isso.
Então, acho que o fundamental, e eu não falo quando a gente começou, né, eu continuo fazendo isso até hoje, é olhar para quem está naquela fase, porque cada fase é uma fase, e o que ela fez para poder ir para a próxima. Né? A fase no começo é uma, do meio é outra, e assim por diante. Legal, muito boas dicas. Queria fechar agradecendo vocês dois, Rogério e Riso. Eu são que agradeço, empreendedores Endeavor, são exemplos para nós e é muito legal poder se inspirar com vocês. Chamar todo mundo para a próxima mentoria, que vai ser ao meio-dia, vai ser uma mentoria sobre mindset digital. Então, se você está querendo preparar seu negócio para uma transformação digital, para se reinventar digitalmente, participa com a gente, vai ser com a Bel Umberg, a fundadora do Que Vestir, e com Carlos Sena, diretor de estratégia digital do Serasa Experian. E até lá vocês podem ir para o canal 1, que é a plenária, e conferir o que está rolando no palco do Scale Up Summit. E agradecer a todos vocês que participaram online e a Vox, que é a nossa parceira na transmissão. E lembrar vocês de não se esquecer de se inscrever no nosso canal do YouTube para você ter todas as novidades e depois você poder conferir esse vídeo também. Tá bom? Obrigada, tchau, tchau.